E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dugchat, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu trago pra vocês aqui a minha crítica de Marighella, filme nacional aí, bem aguardado, que teve a sua janela aí bem complicada de distribuição, mas vamos ver como esse filme chegou pra gente, como é esse filme, se é bom ou não. Bora parar de enrolação e vamos pra crítica. As pessoas precisam saber que no Brasil tem gente resistindo e que essa luta é justa. Tô com você, porque daí vier. A única coisa que eu consigo prometer hoje é tortura e morte. É importante eles saberem que a gente não vai parar. A gente não vai parar. E antes de continuar com esse vídeo, baixa um pouquinho e se inscreva no canal. É sério, é muito importante, ajuda a gente chegar aí ao alto e avante e infinito e além. Então baixa um pouquinho, se inscreva e deixe o seu like. E se puder, torne-se um padrinho ou um membro aqui no canal. São duas maneiras de você ajudar esse canal com uma quantia financeira por mês a partir de R$1 e ter recompensas por isso também, mas com o intuito de ajudar o canal principalmente, beleza? Então vamos falar desse filme que é roteirizado e dirigido pelo Wagner Moura, não é mesmo? Nosso querido ator e diretor brasileiro traz aqui pra gente a história de Carlos Marighella, político, poeta e basicamente terrorista para alguns ou revolucionário para outros, não é mesmo? Marighella é uma figura controversa, mas foi uma das pessoas que lutou aí do movimento libertário no Brasil em 60, né? E que tentou lutar contra a ditadura militar. O seu nome é bem conhecido fora do Brasil e no Brasil também, apesar de no Brasil ele ter sido um pouco apagado por conta da nossa história, né, na ditadura, diga-se de passagem. Ditadura que sim aconteceu, por mais que algumas pessoas vivem dizendo até hoje que a ditadura não foi ditadura. Foi só uma manifestação do governo para poder fazer uma transição de poder, né, dos militares. E não foi, não foi não. Foi ditadura, as pessoas tinham a imprensa nos bolsos, o Congresso foi fechado, as coisas não podiam ser ditas, os artistas que falavam alguma coisa ou eram mortos ou eram exilados, as pessoas que a gente até hoje não sabe onde foram parar, as pessoas eram torturadas e esse tipo de coisa. Simplesmente porque, sim, porque os militares podiam fazer esse tipo de coisa e as suas leis eram as suas leis, sabe? Durou bastante tempo a ditadura no Brasil e isso é uma coisa bem pesada quando você começa a pensar direito na história do Brasil, assim, principalmente a história recente do Brasil, e quando você vê esse filme. Esse filme não é um filme leve, não é um filme que você vai ver numa manhã super tranquilão e ficar de boa. Se você o fizer, pode acabar com o resto do seu dia, se em casa você ficasse nele e você pensar demais. Basicamente é isso que eu quero dizer. É um bom filme, Douglas? É um filme nacional incrível, maravilhoso? Olha, cara, tem bons motivos aí pra você assistir e um deles é que ele é bem bom, diga-se de passagem. Wagner Moura traz pra gente uma direção bem coesa aqui, que aposta na câmera na mão para contar a sua história, numa história um pouco mais intimista, num retrato da vida do Marighella, num retrato dentro da revolução, num retrato basicamente sobre o porquê que ele tá fazendo certas coisas, sabe? A voz e a interpretação de seu Jorge aqui, protagonista do filme, é algo bem poderoso. E o Wagner Moura sabe disso, não é à toa que ele escolheu o ator cantor, saca? Ele escolheu esse cara pra trazer o peso no olhar e na voz que o Marighella merecia, apesar do Marighella não ser necessariamente negro, né? Tá mais pra pardo do que negro. Ele trouxe um ator bem negro, que tem ali suas características bem fortes, que tem um vozeirão maravilhoso, filma muito de perto aqui o Wagner Moura, gosta de trazer a câmera na mão o tempo inteiro para dar uma sensação de urgência e uma sensação de você estar junto daquela parada, de proximidade, basicamente, sabe? E isso funciona muito bem em determinados momentos, a câmera na mão, por mais que seja um recurso bem utilizado no cinema nacional. O cinema nacional sabe bem fazer isso, assim, sabe bem trabalhar esse foco e desfoco que é pra estar em foco e tá chegando em foco ao mesmo tempo. É uma coisa que é real e ao mesmo tempo é forte.
É quase um texto, muitas vezes, que o seu Jorge está lendo para a câmera, sim. Então dá para sentir um pouco do roteiro quando o Wagner Moura faz o seu Jorge falar algumas coisas, mas ao mesmo tempo é um poeta falando e tentando conduzir as pessoas, a massa, a população, a aderir à própria revolução, né? E se você procurar sobre Carlos Marighella, você vai ver que tem bastante coisa ali nele que é uma coisa meio atraente, e isso o seu Jorge, junto com a direção aqui do nosso querido Wagner Moura, consegue fazer muito, mas muito bem. Obviamente é um filme contraditório, obviamente é um filme pesado, mas obviamente é um filme necessário, principalmente para a época que vivemos. O Wagner Moura não fez esse filme à toa, ele é politizado, é um filme que sim tem um lado político, é um filme sim que são pessoas de esquerda, comunistas, revolucionários, lidando com um governo autoritário de direita, aos militares, enfim. Obviamente isso pode incomodar muita gente e a intenção é essa mesmo, porque ficar em cima do muro não é uma coisa tão boa assim, diga-se de passagem, tá ligado? Ficar em cima do muro e observar as coisas do seu conforto mas é uma coisa de ser condizente com as coisas ruins que acontecem e você só fala amém pra elas. E quando você acredita muito numa parada, você inclusive morre por ela, que é as coisas que esses revolucionários acreditavam na época, né? Inclusive, ele se inspirava em outras, né? Como Cuba, Vietnã, né? Por conta da intromissão dos Estados Unidos nesses países e aqui no Brasil, na ditadura também, que pra quem não sabe, a ditadura no Brasil foi apoiada sim por americanos. Dá uma pesquisada aí que você vai saber disso daí, tá ligado? E é uma coisa que o Wagner Moura coloca em tela aqui, que há interesses não só do governo brasileiro, dos militares, mas de outras pessoas que estão bem interessadas no Brasil. E o Wagner Moura consegue trazer o íntimo dos seus personagens e a grandeza da história de uma maneira bem interessante, cara, que eu gostei bastante, tá ligado? A luta armada, a luta da revolução, a luta que parece pesada demais em certos pontos, fala assim, não precisa lutar armado pra você convencer as pessoas ou pra você convencer a galera, tá ligado? O que se faz para lutar contra o governo, o Estado em si? E o que se faz, principalmente quando isso custa a sua felicidade, quando isso pode custar a sua família, quando isso pode custar a sua vida. É algo bem, bem forte, assim, e é uma mensagem muito de protesto mesmo, uma mensagem de Brasil, de uma visão de Brasil que o Wagner Moura quer passar aqui. Se você concorda ou não com ela, aí é de cada um, obviamente, né? Eu gosto de assistir isso daqui e ficar pensando de falar, mano, o quão disso é verdade, o quão Marighella é o seu Jorge, e o quão a gente precisa ouvir esse tipo de coisa hoje para prestar atenção e não deixar que essas coisas aconteçam novamente. Qual é o limite das coisas? Qual é o limite das falas? Qual é o limite de um governo? Esse é um filme que faz você pensar em tudo isso e faz você pensar nos valores das coisas, faz você pensar no patriotismo brasileiro e o que as pessoas são capazes de fazer falando que são patriotas ou não patriotas. Inclusive o personagem do Bruno Galhaço aqui é uma das coisas mais incríveis, porque se um cara me fez ficar com raiva dele nesse filme foi esse cara. Ele tá quase tão detestável quanto alguns governantes atuais, digamos assim, tá ligado? É impressionante o quão ele consegue passar e ser a cara de um governo opressor. O Wagner Moura, o Bruno Galhaço conseguiram acertar esse tom aí de uma maneira muito maneira, tá ligado? E além de pegar diversos outros atores conhecidos aqui, como Adriana Esteves, o Humberto Carrão, a Bela Camero, o Luiz Carlos Vasconcelos, o Harrison Capri, o Jorge Paes, o Henrique Vieira, né, que é o pastor, inclusive, também fazendo um papel aqui bem bacana. É um filme com diversas pessoas, diversos outros atores também, que faz você se apegar e é uma construção muito boa, num ritmo um pouco mais lento, de 2 horas e meia aqui. É um filme grande, mas que é necessário. É um filme que mostra ao que veio e que tem o seu payoff também. É uma construção de tensão muito grande e tem o seu payoff. Perfeito, Douglas?
Não, há um excesso de dublagem aqui, uma dublagem perceptível em alguns momentos. Todos os filmes têm dublagem, tá? Até um filme brasileiro, porque na captação, às vezes ali, na hora da ação, o som não ficou tão bom e aí os atores têm que redublar a parte que eles tinham falado em cena e dá pra perceber isso algumas vezes. E a parte do filme ser longo, talvez incomode algumas pessoas, mas não foi o meu caso. O filme deixa um espaço para um Marighella contraditório? Não, o filme deixa um espaço para a visão de Marighella do diretor e eu acho que é válido. É a posição política do Wagner Moura ao retratar o Marighella desse jeito e eu gosto desse tipo de posicionamento. Independente se ele é a favor ou contra o meu posicionamento político, mas eu gosto de algo que tem força e tem poder o suficiente para colocar ali e falar assim, ó, essa é a minha visão. Tá ligado? E é por tudo isso que a minha nota pra Marighella, filmaço nacional, vai ficar com 4 estrelas. Uma baita atuação do Seu Jorge, uma baita direção aí do Wagner Moura, e eu quero ver ele mais no Brasil, mais atuando, mais dirigindo, porque são pessoas incríveis, tá ligado? Cinema nacional vive, apesar dos trancos e barrancos. Eu trabalho com cinema, pra quem não sabe, eu trabalho com audiovisual fora do YouTube, e a gente depende de muitas coisas, e depende principalmente de uma cultura que consuma cinema, principalmente cinema nacional. Viva o cinema nacional, tá ligado? Se inscreva no canal, deixa o like, fala pra mim o que você achou disso tudo, o que você achou da minha crítica, vamos trocar as ideias aqui nos comentários e muito obrigado, se inscreva, deixa o like, eu sei que eu já pedi, e se puder se torne um padrinho ou um membro, beleza? Então beijo na bunda, galera, valeu, até a próxima e tchau, tchau!